Kala Chakra Chakravarti em Shambhala. Às vezes é descrita como uma terra pura, um lugar além do alcance do comum. Viagem à iniciação é dita estabelecer predisposições para o renascimento de Shambhala, não apenas por uma questão de manter a prática do sistema Kala Chakra, mas também estar sob os cuidados e a proteção do Kulika Rudra como uma roda quando a Grande Guerra chegar. Jeffrey Hopkins, a experiência psicológica associada aos OVNIs consiste na visão do rotundo. O símbolo da totalidade, o arquétipo que se expressa na forma de mandala. Mandalas, como as conhecemos, sabe-se que geralmente aparecem em situações de confusão e perplexidade psíquica. Sigijun, embora os sistemas chineses que analisamos no capítulo anterior demonstrou uma extensão da jornada egípcia ao submundo como um processo interior e espiritual, os conceitos indianos levam isso um passo adiante. Embora os adeptos taoístas compreendessem que precisavam internalizar as estrelas do para se alinharem corretamente com essa constelação, os sábios indianos identificou cada uma das estrelas com áreas específicas do corpo chamadas chakras ou rodas, ao longo de um polo central e descobriu propriedades neurológicas e psicobiológicas análogas que lhes permitiram realizar o mesmo feito. Para os adeptos indianos, como para os chineses, cada uma das 7 estrelas da Ursa Maior tinha divindades associadas, senhas, mantras e outros atributos que ajudavam a treinar a mente do praticante e prepará-lo para a ascensão celestial. Além disso, o sistema indiano na arquitetura sagrada reflete os mesmos conceitos que os dos chineses e dos do Egito, concentrados no norte e na estrela polar na orientação dos templos. A imortalidade e o voo celestial também são aspectos tradicionais do misticismo indiano, assim como vamos ver. Teóricos dos antigos astronautas citaram algo chamado Vimanika Shastra, como um texto que revela a tecnologia de discos voadores, ou Vimana, conforme vivenciada nos Vedas. No entanto, foi demonstrado que o Vimanika Shastra é uma obra canalizada do século XX, e como tal, não reflete as fontes védicas genuínas. Não seja uma farsa, seu valor para essa discussão não é muito grande. Por esse motivo, não vamos perder tempo discutindo suas alegações, pois isso atrapalharia o processo, no material védico e tântrico genuíno, que é muito mais fascinante e mais revelador do que o Vimanika Shastra. Como muitas escrituras antigas, os Vedas registram os voos dos deuses e outros seres, frequentemente em naves fantásticas. Só este fato já é sugestivo de algum tipo de experiência ou contato com humanos ou quase humanos. Seres capazes de viajar pelo ar, uma experiência que se tornou associada com vários eventos lendários ou históricos do passado da Índia. O período em que os Vedas foram compostos é geralmente atribuído a meados do segundo milênio AC, ou aproximadamente entre 500 AC e 50 AC. Assim, os Vedas foram sendo transmitidos oralmente na Índia por volta da época do Novo Império Egípcio e a dinastia Shang chinesa. Acredita-se que as informações contidas nos Vedas são consideravelmente mais antigas do que suas primeiras formas escritas e provavelmente refletem uma cultura da Idade do Bronze que se desenvolveu a partir da civilização do Vale do Indo, quando este último entrou em colapso por volta de 1900 assento comum indorianos para o subcontinente indiano. Existem muitas semelhanças entre os conceitos religiosos detalhados nos Vedas e na antiga religião iraniana, o que levou a uma estreita identificação das duas culturas. Enquanto a maioria dos Avestas, os textos sagrados da religião zoroastriana, foram perdidos devido à islamização, do Irã, Pérsia, existem fragmentos sobreviventes, bem como vestígios de alguns conceitos e terminologia não antigos entre o chamado Kafir e de Nuristão. É uma cultura não abrâmica no Afeganistão que se converteu ao Islã apenas no final do século XIX e que foi imortalizada na novela de Kipling, A Homem que Queria Ser Rei. O termo Kafiri é uma palavra árabe pejorativa que significa infiel, e o povo Khalaj do Paquistão, do outro lado da fronteira de Nuristão. Ao examinarmos alguns dos conceitos indianos relacionados ao nosso estudo sobre o fenômeno, temos a oportunidade de comparar termos, conceitos e práticas zoroastrianas. Tempos védicos. Disse que Zoroastro viveu no leste do Irã, por volta de 500 AC, tornando-o assim contemporâneo do período védico na Índia, bem como o Novo Reino no Egito. A língua véstica na qual as escrituras zoroastrianas foram compostas datam aproximadamente do mesmo período e possuem e apresentam algumas semelhanças com o sânscrito, a língua em que os Vedas foram compostos da religião zoroastriana, e da nação de Irã é o Faravahar. Esta é uma imagem de um homem barbudo, sentado em um círculo que contém raios como uma roda, ou raios como uma estrela, e que por sua vez possui 2 grandes asas. Disse que é uma versão do Fravashi, uma espécie de espírito guardião. A imagem acima é da divindade zoroastriana Ahura Mazda. Nesta versão retirada de uma obra do egiptólogo Maspero, a divindade está de pé dentro de um círculo alado. Em um baixo relevo anterior, vemos trata-se do mesmo conceito, mas neste caso do deus Assírio Assur. Os raios ou os raios podem ser vistos claramente no círculo ou roda atrás dele. Os 2 longos cachos que descem do círculo de Ahura Mazda visto anteriormente estão aqui em cima do círculo. Assim, estamos diante de um motivo persistente que provavelmente teve origem em Mesopotâmia entre babilônios e assírios e que mais tarde seguiu seu caminho para a Pérsia. Era um ícone familiar da divindade suprema, uma figura humana ou semelhante a um humano, voando acima da terra em um globo alado e radiante. No caso de Ashur, temos o deus segurando um arco, instrumento de guerra. Em imagens posteriores, o ser carrega um anel. O exemplo a seguir é da escavação de Nimrud por A. Layard, atualmente em exibição no Museu Britânico. Esta estela data de meados do século IX a Senela. O deus é representado. Ele segura um anel na mão esquerda. É óbvio que ele está voando, ele é mostrado no ar, acima das figuras em pé, e se aplicarmos uma certa perspectiva, a arte supondo que o deus seja pelo menos tão alto quanto as figuras na terra. Abaixo podemos propor-se que o deus esteja muito acima das figuras em pé e talvez mais profundamente no fundo. Diversas explicações foram apresentadas para esse design.
Dependendo da fonte, pode ser identificada como um símbolo solar, o Sol circular com seus raios. As asas simbolizam sua jornada pelo céu, ou representam a própria divindade. A figura humana no disco pode indicar o deus do Sol, por exemplo. Na antiguidade, na iconografia suméria, o símbolo da divindade é uma roda ou estrela de 8 raios. Acredita-se que a forma original deste símbolo era usada para designar Ashur, o deus assírio que pode não ter sido uma divindade solar. Na verdade, as origens de Assur não se sabe com qualquer grau de certeza. Ele era considerado um dos assírios, ser o grande deus ou governante do panteão assírio. Em algum momento, o símbolo de Ashur tornou-se o símbolo de Ahura Mazda, o deus supremo dos zoroastrianos, cujo nome pode ter derivado de Ashur. Ahura é uma palavra avéstica derivada da palavra indo-iraniana Asura, que é então identificado com Asura sânscrito. Isso é importante, pois aponta para um conflito específico entre classes de seres divinos que estão em guerra uns com os outros. No contexto indo-iraniano, os Asuras são seres angelicais que lutam contra os Devas, de que nos dá tanto as palavras inglesas divine quanto Devil. Na Índia, porém, os Devas, os humanos, são seres benevolentes e os Asuras são malévolos. O denominador comum é o conflito entre dois acampamentos não terrestres. Esse conflito é vivenciado pelos seres humanos de alguma forma, e mesmo que histórias sobre esse conflito encontrem seu caminho para os textos sagrados de culturas diferentes, não há uma razão imediatamente óbvia para que elas devam ser incluídas, visto que não tem impacto direto na vida ou no desenvolvimento humano. Trato da maneira peculiar como o conflito Asura-Deva se inverte. No Irã, os Asuras geralmente são benevolentes, mas na Índia são malévolos, o que pode indicar que os seres humanos tomaram partido no conflito. Aliás, alguns estudiosos apontam que a palavra Ahura nos textos zoroastrianos às vezes se refere a seres humanos ou a outros seres, com características humanas que são comandantes militares ou que de outra forma possuem habilidades excepcionais. O termo é usado para se referir tanto a senhores humanos quanto a outros. Senhores da mesma linhagem de Ahura Mazda, o deus supremo dos zoroastrianos. Parece haver, portanto, uma conexão entre governantes divinos e humanos com governantes humanos que compartilham algum tipo de essência de suas contrapartes divinas. O uso do termo Deva pelos zoroastrianos indica uma categoria de deuses que são rejeitados, e mais tarde ficarão conhecidos como demônios. Na Índia, os Devas são deuses, ou, como Kumaraswamy sugeriu, anjos versus os titãs dos Asuras, 6 seres que são, no entanto, consubstanciais. Este último ponto é importante, pois é consistente com outras visões, como as da tradição abraâmica, que afirmam que os demônios são anjos caídos. Existe, portanto, um grau de consubstancialidade entre os anjos e os demônios da tradição judaica e cristã, que refletem o mesmo parentesco entre os Devas e os Asuras, seja em um contexto iraniano ou indiano. Este acordo geral transcende fronteiras geográficas e culturas religiosas. Houve uma guerra no céu, um conflito entre os deuses, que eventualmente teve ramificações aqui na Terra, já que os humanos foram recrutados para apoiar um lado ou outro. Esse conflito é evidenciado nas doutrinas do maniqueísmo, um movimento do século III do metenifumento religioso que teve origem no Império Persa com o profeta Mani, que nasceu no que hoje é o Iraque. A religião de Mani era fortemente influenciada por suas crenças religiosas, influenciada por ideias judaicas cristãs e gnósticas sobre a criação do mundo e a luta entre as forças da luz e das trevas. Ele compôs um sistema cosmológico elaborado com diferentes níveis e estágios de criação, incluindo um esquema de rodas cósmicas que são postas em movimento pelos deuses. Em certo ponto, o mal, na forma de arcontes ou filhos das trevas masculinos e femininos, é transformado em um monstro marinho gigante que é morto pelo Adamas da Luz, o matador de dragões, e que então se estende de leste a oeste e ao norte para formar o cosmos. Em uma referência óbvia à literatura criacionista mesopotâmica, envolvendo Tiamat e Marduk. A guerra entre os poderes da luz e das trevas começou antes do cosmos, foi criado antes da criação dos seres humanos na Terra. Este foi um conflito que teve suas origens antes do que chamaremos de Big Bang. De acordo com essa doutrina, os poderes das trevas estavam contidos no sul, enquanto os poderes da luz ocupavam os outros 3 quadrantes, norte, leste e oeste. Obviamente, se houvesse ainda não existia cosmos e, portanto, não havia sol nem terra, nem pontos cardeais. Ainda existem, mas essa narrativa deve ser interpretada alegoricamente. Esse conceito dualista, a realidade primordial, se reflete em muitas outras culturas, como o Yin e Yang de taoísmo. No maniqueísmo, a luz está aprisionada na escuridão, e o cosmos foi criado, como uma grande roda que separaria a luz das trevas e enviaria a luz retornou ao reino dos deuses. No maniqueísmo foi criado que separaria a luz retornou ao reino dos deuses. Em certo sentido, então, isso foi visto como um refinamento. Processo e, como tal, está relacionado com ideias da alquimia que veio o ouro, o perfeito metal como aprisionado em materiais mais básicos, exigindo apenas dedicação e perseverança do alquimista para separá-lo. Muitas das escrituras maniqueístas originais foram perdidas ou destruídas, algumas por insistência de oficiais zoroastrianos e masdeistas do Império Persa, que viam a nova religião como uma ameaça à sua hegemonia. Independentemente disso, a influência de Mani espalhou-se para a Índia, onde se diz que ele permaneceu por um tempo, curando os doentes, e para a China, onde se diz que ainda existe um templo maniqueísta. Religião maniqueísta e as doutrinas se espalharam tão a oeste quanto a África e tão ao norte quanto a Europa e a Inglaterra. Em certo sentido, poderia ser considerada uma religião mundial, pois se estendia da China até a Índia, Europa e África. Em seu auge durou mais de 1000 anos. Influenciou heresias cristãs posteriores como o bogomilismo e o catarismo, ambas de que são bem conhecidas por sua relação com as lendas dos templários e o icônico Santo Graal. Uma das principais influências de Mani foi o livro de Enoque e o livro a ele associado.
O Livro dos Gigantes, cujas cópias foram descobertas em Qumran em 1950. É especialmente interessante por ser baseado na história dos Nefilins, os controversos termo encontrado no livro bíblico de Gênesis e sua relação com a história do Grande Dilúvio, popularizado pelo teórico dos antigos astronautas de Sharia Sitchin e discutido. Aqui, em um capítulo anterior, Nefilim foi traduzido de várias maneiras como caídos e como gigantes. Mais uma vez, estamos em território estranho. A ideia persistente de que A era uma espécie de anomalia genética. Há até evidências de que o termo era compreendido. A palavra usada por Mani para se referir a gigantes e monstros também era usada para significar abortos, em a Terra que estava de alguma forma ligada aos assuntos celestiais e que resultou em um grande dilúvio encontrado novamente nos escritos de Mani, especialmente em sua versão de O Livro dos Gigantes. É um tema recorrente nos círculos de pessoas que vivenciaram experiências extraterrestres, que os híbridos. Existem na Terra pessoas que receberam contribuições genéticas, tanto de humanos quanto de extraterrestres. Fontes. Pode-se sugerir que esses híbridos seriam equivalentes aos gigantes, monstros, e até mesmo os caídos das doutrinas bíblicas e maniqueístas. O que é interessante é que de alguma forma é necessário falar sobre gigantes, monstros e caídos, nesse contexto Seja como for, após o aparecimento destas anomalias genéticas, existe no cenário da construção de um vaso e do fuga de um pequeno número de seres humanos, juntamente com coleções de animais e plantas, dos estragos de um dilúvio. Vimos isso não apenas na Mesopotâmia, contexto, mas também no contexto asteca, diferentes raças de seres em conflito uns com os outros, e a sobrevivência de uma raça após um dilúvio. A versão bíblica insiste em um contexto sobrenatural ou extraterrestre para o conflito que levou às anormalidades, e daí até o dilúvio e a sobrevivência de uma pequena fração da humanidade, presumivelmente aqueles não afetados pela falha genética. O texto védico Satapatha Brahmana, composto por volta de meados do primeiro milênio AC, também relata uma história sobre uma inundação, sendo essa a mais antiga inundação indiana conhecida. Lenda. 8 neste caso, trata-se da história de Manu e Matsya. Manu é um ser humano, e ele é avisado por uma criatura semelhante a um peixe, Matsya, sobre um dilúvio iminente. Prepararam um navio na hora marcada, embarcaram e as enchentes começaram. Quando eles com o afundamento do mar, o navio encalhou no topo de uma montanha ao norte, como na narrativa bíblica. Versão. Manu desceu do navio e começou a fazer sacrifícios para produzir descendência, pois ele era estéril e evidentemente sem nenhum ser humano companheiros. O nome de uma mulher surgiu das ofertas dos sacrifícios que chamaram ela a própria filha de Manu, mas com quem ele gera o resto da humanidade. Corrida. Outras versões posteriores dessa história estão presentes no Mahabharata e no Puranas, com algumas diferenças e elaborações adicionais. O objetivo dessa lição de história obscura é apresentar alguns aspectos da cultura indiana, conceitos relativos ao contato extraterrestre e mostrar que existe alguma semelhança de temas que permeiam os textos sagrados das grandes religiões do mundo. O que parece para os olhos modernos, o mito e a narrativa imaginativa tinham uma reputação diferente, tempos antigos. Estes eram os registros de eventos que haviam ocorrido para os quais, como já dissemos repetidamente, não havia vocabulário científico disponível. Eventualmente, alguns dos aspectos centrais desses registros tornaram-se a base para práticas e crenças relativas a tráfego entre as estrelas e a Terra, mediado por agentes não terrestres e não humanos. Ao entendermos isso, podemos abordar melhor a modernidade. Experiência de contato alienígena e abdução alienígena, encarando-as como aspectos de um fenômeno que ocorre ao longo de um contínuo desde os tempos antigos até os mais recentes. Documentos militares, governamentais e pessoais familiares e contemporâneos contas. À medida que o vocabulário se tornava mais preciso, mais especificamente concebido em torno de terminologia e conceitos científicos que se baseavam em observações e à medida que as medições do mundo externo mudavam, a linguagem humana também mudava. O vocabulário científico tornou-se a língua franca do comércio e da tecnologia e contribuiu para um abismo crescente entre os conceitos religiosos e espirituais, por um lado, e a linguagem do mundo real, por outro lado. À medida que a linguagem passava por isso a separação, o vocabulário religioso e espiritual foram desvalorizados ao longo do tempo, e isso contribuiu para uma espécie de atrofia da compreensão humana do papel de funções psicológicas e emocionais da consciência. Isso levou à atual tendência de considerar a linguagem e a arte das sociedades pré-modernas como pântanos de superstição e credulidade, ao mesmo tempo linguagem associada ao esoterismo. As práticas passaram a ser cada vez mais codificadas, como escrita e outras formas de comunicação começou a dominar os canais de instrução, conhecimento e educação. O domínio da mídia digital, devido à ampla adoção de formas eletrônicas de transmissão de conhecimento, levaram à supressão de mais formas analógicas ou, na melhor das hipóteses, a sua relegação às artes, à música, etc., onde elas não representam uma ameaça ao sacerdócio da tecnologia. Os resultados dessa divisão podem ser isso se manifesta em tudo, desde as desigualdades econômicas entre aqueles que não têm acesso, as fontes digitais de informação ou expressão, a ascensão do religioso fundamentalismo entre aqueles que sentem a impotência da tecnologia para satisfazer anseios mais profundos, a ameaça silenciosa no mundo moderno, o gorila. Guerrilha, na sala, é o fato de a tecnologia ter substituído a religião como a ópio do povo, e a reação dos fundamentalistas religiosos é previsível, reação a essa constatação. Ironicamente, ambos os lados se deixaram seduzir pelas máquinas. É descrita como uma roda divina que aparece para aquele que está destinado a algo, ser um Cacavat Roja, um monarca universal. No símbolo da roda nos levará mais profundamente a alguns dos aspectos mais esotéricos. Pensamento asiático.
A principal influência do Dalai Lama sobre os não-tibetanos, sociedades, por exemplo, tem sido a promulgação do Tantra Kalakakra e suas iniciações associadas. O termo Kalakakra significa roda do tempo e se refere a um complexo de ideias expressas tanto na linguagem quanto na iconografia, seja o que for. Por esse motivo, o símbolo da roda tornou-se uma imagem central na cultura indiana e tibetana, religião e prática esotérica. O próprio chakra é inescapável em tudo, desde a prática diária de yoga às iniciações mais elevadas e secretas em diversas áreas. Seitas tântricas. A roda aparece em desenhos sagrados, esculturas, baixos relevos e em diversos contextos, mas sempre como um símbolo de poder, domínio e iluminação. E, como nos lembra a citação acima, o aparecimento dessa roda indica que o observador alcançou um status especial. Assim como os xamãs que discutimos no capítulo anterior, os governantes indianos eram aqueles que haviam entrado em contato com os outro mundo. Na China, o céu é um círculo, na Índia, uma roda. A versão indiana da roda é descrita como voando pelo céu. Disse que um rei que aperfeiçoou as 10 virtudes de um monarca universal observa as 8. Ele profere preceitos em um dia de lua cheia, e depois se retira para o último andar de sua mansão, quando a divina roda surge do oceano oriental e atravessa o céu com uma segunda lua cheia. Circunda a mansão por ordem do monarca, a grande roda começa a girar. A missão e a conquista do mundo começam. Isso não se refere a um disco solar ou a algum outro corpo planetário ou objeto estelar, mas um veículo de algum tipo que só aparece quando o rei está presente. Passou por um período de purificação e ação correta. Nesse ponto, a roda aparece, ao rei que a envia em sua missão de conquista. Assim, a roda é ao mesmo tempo um veículo e um tipo de arma. Essa descrição vem do Cânon Pali, os textos básicos do Theravada, o budismo e as escrituras budistas mais antigas conhecidas. A roda é um elemento importante, ícone budista e tão reconhecível como símbolo do budismo quanto a cruz o é. Cristianismo ou crescente do Islã. Geralmente representa a roda do Dharma, a roda da lei, mas também pode significar a roda da vida e muitas outras associações também. O termo antigo para um governante ideal, budista ou hindu, é Chakravarti, aquele que gira a roda. Enquanto a instrução concernente ao rei e à roda divina pode ser, pelo menos em parte, fantástica e alegórica, visto que uma visão de uma roda do tamanho da lua cheia, circulando o palácio do rei, e então a ideia de que partir para conquistar o mundo é aceita como uma imagem válida, indica que os antigos indianos viam luzes semelhantes no céu, e as associavam à realeza, e a poder para controlar assuntos seculares, poder que mais tarde passou a ser interpretado como a lei, o Dharma no contexto budista. Evidências como esta são mais importantes do que documentos Vimana, canalizados de veículos impossíveis. Sem dúvida, é algo mais sutil e não tão chamativo quanto os designs bizarros de naves estelares no Vimanika Shastra, mas informações textuais como estas são relativamente irrepreensíveis e pelo menos tão relevante quanto a visão de Ezequiel ou a dos símbolos de Ahura Mazda. Arqueólogos sugeriram que esses símbolos em forma de roda representam um disco solar, ou o disco solar com raios irradiando dele, e outras interpretações que pressupõem uma quase obsessão com o Sol entre os povos antigos, que os sítios arqueológicos estão comprovadamente orientados em direção ao Sol e à Lua. As posições, assim como a da Ursa Maior, podem ser consideradas como mais uma evidência dessa obsessão. Como, então, o fenômeno seria interpretado seja textualmente ou em forma iconográfica? Seria mencionado de tal forma que não houvesse associação com o Sol ou a Lua poderiam ser interpretados dessa forma. Em termos textuais, o Sol ou a Lua poderiam ser mencionados como um pano de fundo para a história maior, como em nosso exemplo acima, em que a Lua cheia é mencionada de forma deliberada como sendo diferente do divino. Roda, que então se comporta de uma maneira que nem o Sol nem a Lua jamais. Comporta-se, em termos de arte, haveria detalhes sugerindo que mesmo que haja era uma semelhança superficial com o Sol ou a Lua, não deveria ser confundido com também não. Se um observador da antiguidade visse um disco voador, por exemplo, como seria, retratado de uma maneira que o diferencia de outros seres celestiais, fenômenos, começaríamos com o círculo ou desenho básico e o denominador comum, do Sol, da Lua e do disco voador. Então, poderíamos adicionar identificadores que sugiram uma única qualidade do disco, seja em termos de seu movimento ou de sua aparência. No caso do símbolo de Ashura e de Ahura Mazda, apresenta uma figura humana ou humanoide, o centro do disco. A figura contém um ou mais objetos que sugerem função. Tais como o arco de Ashura ou o anel de Ahura Mazda claramente não são objetos que seriam estar associados ao Sol ou à Lua, ou pelo menos não sem muita explicação. Existem asas que se estendem do disco, tanto para os lados quanto para baixo. Alguns arqueólogos ou estudiosos sugeriram que não se tratam de asas, mas sim de pretendem representar os raios do Sol. Se assim for, porque os raios se estendem apenas em 3 direções e não em todas as direções, porque não há raios se estendendo do topo do disco. Parece claro que se tratam de asas, especificamente as asas de um pássaro em voo, em alguns exemplos o que parecem ser raios. Pode ser visto dentro da circunferência do disco, mas não se estendendo para fora, espaço. Parece indicar os raios de uma roda em vez dos raios do Sol. Isso sugere que o que estamos observando é um dispositivo, e não um corpo celeste com um objeto. O Sol não surgiu de repente nos céus da Mesopotâmia um dia, fazendo com que as pessoas se maravilhem com isso e desenvolvam todo tipo de associações místicas com o dispositivo. Desde então, pessoas nasceram, cresceram, viveram suas vidas e morreram sob os raios do Sol. O início da própria vida. Por centenas de milhares de anos, o Homo sapiens teve consciência disso, do Sol. Claro, à medida que a inteligência se desenvolveu e os rudimentos da civilização surgiram, foram criadas, incluindo especulações sobre o papel dos seres humanos no cosmos. O Sol, a Lua e as estrelas tornaram-se objetos de veneração e cálculo.
Narrativas foram criadas para explicar ou ampliar os fenômenos celestes observados. Surgiu uma época, porém, em que os fenômenos celestes não eram previsíveis nem calculáveis. Cometas, meteoros e outros fenômenos naturais foram observados, registrados e maravilhados. Sobre então, em meio a tudo isso, ocorreu um fenômeno de natureza diferente, uma que inspirou a associação de atributos humanos e funcionais específicos a algo avistado no céu. Um disco com um homem dentro, ou algo parecido com um homem, com a semelhança de um homem, como lemos em Ezequiel. Algo circular, como uma carruagem, rodas girando, voando, algo não natural, mas também não feito pelo homem, ou algo que seja ao mesmo tempo aterrador e inspirador. A aproximação mais próxima desse objeto voador era sua semelhança com uma roda, mas era uma roda perfeita, uma roda ideal, que gira sem atrito, uma que imparável, uma que gira sem esforço, uma que se mantém no ar. A roda da vida, a roda do tempo. Kalakakra é o texto central do tipo de budismo mais identificado com o budismo tibetano, é o Tantra Kalakakra. Desde sua investidura como 14º Dalai Lama, Tenzin Gyatso realizou inúmeras iniciações de Kalakakra ao redor do mundo, e em alguns casos simultaneamente. A roda é o elemento central, símbolo desta iniciação. Um diagrama sagrado composto por um número específico de elementos em posições e cores apropriadas. O suíço do psicólogo Segre Jung identificou o mandala como um dispositivo que indica totalidade, quando seus pacientes tinham sonhos com mandalas. Isso era evidência de que eles eram aproximando-se do estágio de individuação, um estado psicológico no qual os vários aspectos de uma personalidade estavam se unindo para formar um todo harmonioso. O aparecimento do OVNI, segundo Jung, era um indício de que a humanidade, o general em estado de confusão e talvez medo, ansiava por esse estado, de harmonia e unidade, projetando esse anseio em direção ao céu. A mandala impõe ordem ao caos. Seus elementos equilibrados, geralmente múltiplos de 4, indicam que tudo está incorporado ao estado de ordem, sem favorecer um elemento em detrimento de outro. Tal objetividade normalmente está além da capacidade dos seres humanos de se apegarem a uma imagem ou sensação em detrimento de outras. De fato, os requisitos de muitos sistemas iniciáticos impõem exigências sérias a recursos psicológicos, mentais e emocionais da maioria dos indivíduos. A supressão de desejos físicos e emocionais, que é a marca registrada das iniciações tântricas. Para, por exemplo, como acontece com a vida monástica no Ocidente, pode estar relacionado a um desejo ou necessidade de emular o estado percebido de contatos não terrestres. Em outras palavras, físico e estados emocionais que não são naturais aos seres humanos podem refletir o estado natural de seres não humanos. Isso é semelhante ao fenômeno do culto da carga, com o qual este estudo começou com o impulso de imitar o comportamento percebido das potências colonizadoras, se esse comportamento for entendido como relacionado a habilidades sobre-humanas ou sobrenaturais. Isso é especialmente relevante se as únicas duas reações possíveis à presença de um colonizador é a resistência ou a emulação. Se a potência não terrestre não tiver a intenção de colonizar e suas ações não forem se for percebido como ameaçador ou repressivo, seu comportamento pode se tornar ainda mais atraente, como um atributo digno de imitação, ou, como na atual situação global em relação ao Vênus, simplesmente ignorados. A distância criada entre o poder alienígena e a presença de observadores humanos cria um espaço para a projeção de ideias sobre esse poder. Os seres humanos tendem a compreender o mundo em termos com os quais já estão familiarizados: familiar, amor, medo, ódio, agressão, ganância, piedade, lucro e prejuízo, vida e morte, etc. É por isso que a pergunta sempre permanece: por que os alienígenas não pousam na Terra Branca? Gramado da casa, do ponto de vista de uma suposta força alienígena. Por que eles fariam isso? Nós atribuir estratégias humanas a seres que não compartilham nossa trajetória evolutiva nesse sentido. Planeta, o que certamente é um erro. As únicas pessoas na Terra que talvez consigam começar a entender uma mentalidade alienígena seriam aqueles que se distanciam o máximo possível do reino de ação humana para melhor visualizar perspectivas alternativas. Isso não significa que esses indivíduos de fato percebem ou compreendem as intenções e pensamentos alienígenas. Mas a distância criada permite espaço para a introdução de novas e formas mais promissoras de compreender outras possibilidades através de um meio que pode até ser não verbal. A linguagem humana pressupõe a experiência humana relacionada a este planeta. A famosa placa fixada na superfície da sonda espacial Voyager 1, mostrando um homem e uma mulher nos acenando. Um gesto que para a consciência alienígena pode não ter nenhuma das associações que lhe atribuímos, mesmo que é percebido como um gesto, em geral, juntamente com outros dados que presumimos que seriam um exemplo disso. É o fato de ser compreendido por um ser alienígena. Presumivelmente seria compreendido por outros seres humanos, mas a presunção termina aí. Em práticas como o budismo tibetano ou o Tantra, e muitas outras, nós temos sistemas de linguagem, comportamento e interação que são contraintuitivos. A linguagem dos Tantras, por exemplo, é conhecida de várias maneiras, como linguagem do crepúsculo e linguagem intencional. É um sistema de transmissão codificada que depende menos de gramática e vocabulário normais, e mais em uma rede de associações e múltiplos significados, para transcender a linguagem como a entendemos. Isso não significa, é claro, que uma inteligência alienígena fale essa língua, ela fala assim. No entanto, oferece uma abordagem alternativa à ideia de linguagem e como ela pode ser usada como um sistema simbólico deliberado ou mesmo transcendido para alcançar um estado de comunicação não verbal. Pessoas que tiveram experiências com extraterrestres frequentemente descrevem a comunicação com contatos alienígenas como não verbal e telepático, como a transmissão de imagens ou como sons ouvidos internamente o cérebro, em vez de estímulos externos, rituais como os do Kalakakra. O Tantra emprega imagens, como a mandala, de forma ativa, como uma linguagem. Eles próprios também empregam sons de maneiras que não são experimentadas no dia a dia.
Cânticos, tambores, as notas graves e vibrantes das trompas tocadas durante a dança tibetana, rituais, etc. Tudo isso contribui para a comunicação não verbal, que depende da participação ativa, estimulação dos órgãos do sentido sem necessariamente serem portadores de significado. O objetivo dessas formas de ritual é desafiar os padrões lineares de pensamento desperto. De uma perspectiva filosófica tibetana, por exemplo, existem dois tipos de verdade. A verdade convencional das aparências, na qual observados fenômenos parecem ter existência real, são percebidos como reais e existentes, por possuir um ser essencial independente, e o que é chamado de verdade última, uma percepção de que essas aparências são ilusórias, criações da consciência que desaparecem durante estados mentais alterados, quando o vazio é percebido, e que reaparecem assim que o estado meditativo é abandonado. Assim, o espaço ritual é um em cujas aparências são tratadas como brinquedos ou como objetos a serem manipulados, ou mesmo esvaziados de seus significados e usos convencionais e atribuídas qualidades diferentes, completamente. Daí as ilustrações de aparência fantástica das mandalas e outras, a arte religiosa indiana e tibetana, assim como os desenhos surrealistas vistos na Europa. Literatura alquímica em qualquer sistema de codificação, letras, palavras e números dígitos não tem mais os significados que normalmente lhes são atribuídos. Isto é ainda mais evidente em sistemas analógicos como arte, música, poesia e ritual. No geral, todas essas tentativas de criar estados não verbais eventualmente reduzir a um único estado de não-dualidade, do que é chamado Advaita, e que pode ser o resultado do equilíbrio harmônico completo entre estados opostos, de modo que eles se anulem, um ao outro, ou mesmo uma roda. Isto é uma imposição de ordem sobre a natureza caótica de uma realidade composta por aparências que, consideradas individualmente, parecem criar emoções conflitantes de desejo, e aversão, amor e ódio, beleza e feiura, etc. Aqueles que são vistos como aqueles que transcenderam tais estados são considerados profundamente espirituais pelos observadores, ou como robótico ou até mesmo alienígena. A falta de afeto costuma ser considerada um sinal de problemas psicológicos. Deficiência. Aqueles que apresentam resultados elevados no espectro do autismo, por exemplo, mas que são indivíduos de alto funcionamento. Aqueles com síndrome de Asperger são considerados superdotados. Intelectualmente em alguns aspectos, mas carentes da capacidade de contato humano e resposta. Não é assim que os alienígenas são frequentemente retratados na mídia popular? O ser humano a quem se atribui o mérito de ter alcançado o estado supremo de iluminação é naturalmente o próprio Buda. Foi o Buda, durante seu primeiro sermão no Deer Park, que introduziu o conceito da roda como um ícone da religião. De fato, um dos símbolos do budismo é a imagem deste primeiro. O sermão foi representado como uma roda com vários servos presentes, as pegadas. Estátuas de Buda também são representadas com rodas e suásticas. As suásticas simbolizam a prosperidade na iconografia asiática, mas também representam o ato de fiar. A roda do Dharma, a roda da lei do budismo. A roda também é a forma primária da mandala, que geralmente é desenhada como um círculo ou um círculo inscrito. É um círculo quadrado, ou um quadrado dentro de um círculo. Este círculo está densamente povoado com imagens e cores, geralmente divididas em 4 quadrantes com várias divindades, objetos e outros elementos, ornamentos em seus lugares apropriados. No centro da mandala, frequentemente se vê um edifício ou montanha, um eixo mundial literal que pode representar o Monte Kunlun, ou Monte Meru, ou Monte Kailash. Todos os picos representam o centro da Terra, horizontalmente sua conexão vertical com a estrela polar. O fato de as mandalas serem, na maioria das vezes, divididas em 4 quadrantes me faz lembrar o ideograma cruciforme para xamã, que descobrimos no capítulo anterior. Nas formas indiana e tibetana, no entanto, esse conceito é ampliado grandemente. A roda ideal, conforme interpretada pelos comentadores budistas, é resplandecente em pedras preciosas, ouro e prata. O aspecto da roda que é enfatizado é sua capacidade de brilhar e refletir a luz. No centro da roda, o pulpo ou núcleo é descrito como sendo feito inteiramente de safira, que é a mesma pedra preciosa que nós encontramos na visão de Ezequiel, uma cama de 6 cis, como a substância do trono no centro do veículo com rodas. Ao redor da nave safira há um brilho prateado, e então mais gemas, etc. Esta é a mesma roda que era vista girando em torno do rei. Torre, e em um texto budista 14 lemos que procede pelo céu, não muito alto, mas logo acima do topo das árvores, de modo que aqueles que acompanham o roda através do céu são capazes de desfrutar dos frutos, flores e folhas tenras do árvores. Isso se move a uma altura que não é nem muito alta nem muito baixa, de modo que as pessoas em terra são capazes de apontar e dizer: aquele é o rei. Isto é obviamente a descrição de um veículo em forma de roda ou disco que é observado por pessoas, voando pelo ar e que também ostenta passageiros que se presume serem os senhores da terra, os Cakravarti. Propomos que a mandala, a roda e o disco voador sejam cognatos. Representações para um objeto real e um evento ou eventos reais, durante os quais esse objeto foi vista e conseguiu entrar no fluxo cultural. A mandala, em particular, aquele que representa a iniciação do Kalachakra, é um ponto focal para a meditação e observância ritual, e propomos que isso pode ser devido a um efeito como o alistamento teve em uma população inicial. Pode haver algumas evidências modernas, ainda que circunstanciais, que corroborem essa hipótese. Essa teoria pode fornecer uma pista sobre a conexão entre a Ásia Antiga
Sistemas esotéricos e a presença de OVNIs de uma forma inimaginável para muitos antigos teóricos extraterrestres. Em 1975, o renomado pesquisador de OVNIs e astrofísico Jacques Vallée publicou seu livro influente sobre a influência dos OVNIs na humanidade. The Invisible College foi amplamente e calorosamente recebido por personalidades como o astronauta americano Edgar Mitchell, um John Lee, um cientista excêntrico e crente ovnisista. Na página 907 desse livro, vemos um gráfico que Vallée criou com base no número de avistamentos de OVNIs no mundo de 1980 e 1982. Ele chamou isso de cronograma de reforços e escreve: a figura 3 mostra as variações de um fenômeno externo, as manifestações de OVNIs às quais os humanos estão sujeitos. A sociedade está reagindo de diversas maneiras. É interessante questionar se esse processo não está passando por mudanças sutis. Mostra vários picos de avistamentos de OVNIs em determinados anos. Os anos em que observamos as maiores concentrações são 1947, 1950, 1952, 1954, 1956 e 1957 e 1962. Algo naquelas datas despertou uma vaga lembrança. Uma olhada nos registros disponíveis das iniciações, do Kolabak, lembrança. Essas foram as 2 primeiras iniciações conduzidas pelo jovem Dalai Lama. Antes de sua partida forçada do Tibete para a Índia após as invasões chinesas, e ocorrem nos mesmos 2 anos que importantes ondas de OVNIs. Isso não significa que o Dalai Lama estivesse de alguma forma criando o OVNI. Avistamentos ou foi de alguma forma diretamente responsável por eles, mas tal concentração de pessoas durante uma intensa experiência ritual envolvendo o Kalakakra. A roda de o tempo pode estar conectada de alguma forma aos eventos OVNI de maneiras que ainda não compreender. Em outras palavras, como Vallée observou, eles podem estar nos mudando sutilmente. Não satisfeitos com esses 2 avistamentos, analisamos o registro mais a fundo para verificar se havia outras ligações sugestivas entre as iniciações de Kalakakra e avistamentos de OVNIs. Houve muitos, mas alguns se destacam por serem de maior interesse. Setembro de 1966 foi o mês do famoso avistamento de OVNIs em Teherã, Irã, que 2 jatos iranianos estavam envolvidos. O incidente foi objeto de um relatório de defesa do ZEO. Relatório da Agência de Inteligência e o Ministério da Defesa iraniano declararam abertamente que a causa foi extraterrestre. Naquele mesmo mês, o Dalai Lama realizou um Kalakakra, iniciação em Ladakh, na Índia, para 40 mil pessoas. Em dezembro de 1996, um OVNI foi avistado em vídeo a bordo da C-180 ônibus espacial Columbia. Naquele mesmo mês, o Dalai Lama realizou um Kalakakra, iniciação diante de uma enorme multidão de Mizintal, na Índia. O avistamento de dezembro de 1905, no entanto, é muito sugestivo. Naquele mês, a iniciação de Kalakakra foi realizada diante de outra grande multidão de 200 mil pessoas, desta vez, em Bihar, na Índia. Nesse mesmo mês, ocorreu a famosa experiência de comunhão de alienígenas. Whitley Strieber, abduzido, que se tornou tema do livro e do filme de mesmo nome. Este episódio é muito conhecido entre os entusiastas de OVNIs e o público em geral. De forma semelhante, não necessitando de uma descrição detalhada além de um breve resumo, Strieber, um roteirista de Hollywood, estava em sua cabana no interior do estado de Nova York, quando teve uma experiência que só pode ser descrita como uma espécie de sequestro de sua casa no meio da noite, por seres que não eram humanos. A essência desse evento foi narrada em seu livro de grande sucesso, Comunhão, e que posteriormente se tornou um filme. Strieber sugeriu posteriormente que a experiência tinha dimensões espirituais, bem como talvez uma base psicológica, remontando ao tempo que passou na infância em San Antonio, Texas, perto de base aérea de Randolph, onde atuavam cientistas nazistas envolvidos em medicina aeronáutica trazidos sob a infame Operação Paperclip estavam baseados. Essa experiência mudou a vida de Strieber para sempre, e desde então ele tem sido um defensor incansável de o fenômeno OVNI merece atenção séria e é visto como evidência de uma força espiritual. Mudanças que estão ocorrendo no planeta. Vallée concorda que a experiência com OVNIs está nos mudando de maneiras sutis. Ele estabelece conexões, a experiência de uma espécie de operação de controle por uma força ou forças desconhecidas. De fato, em The Invisible College, ele mostra comparações entre experiências com OVNIs e experiências religiosas. Dessa forma, chegaram-se a conclusões semelhantes. Que a religião muitas vezes funciona como um mecanismo de controle e não deve ser questionado. Mas, e se a experiência com OVNIs tiver a mesma origem, como temos insistido desde o início? Indo ainda mais longe, e se nossa compreensão dos mecanismos de ambos, a relação entre religião e OVNIs, é tão falha que não podemos sequer considerar a possibilidade de que possamos, nós mesmos cuidamos dos mecanismos, aqueles que o fazem ou que afirmam fazê-lo, muitas vezes estão isolados da sociedade e ostracizados. Certamente, ações que não são condizentes com o que é considerado humano aceitável, o comportamento resultará em exílio ou autoexílio dos refúgios dos homens, como se sonha. O sonho do paraíso, para citar Lord Byron, isso ocorre naturalmente ou acidentalmente, como no caso dos xamãs siberianos ou dos deficientes psicológicos, ou deliberadamente, como no caso daqueles que se submetem a árduas iniciações em disciplinas espirituais que exigem o abandono das inclinações naturais em favor de experiência direta do fenômeno.
Proliferação de cultos ufológicos, especialmente nos últimos 100 anos, aproximadamente, é uma prova do grau em que muitos indivíduos compreenderam as implicações religioso-espirituais dos avistamentos e experiências. Enquanto os cultos de OVNIs frequentemente se baseiam em avistamentos e experiências acidentais, enquanto os mais formais dos grupos iniciáticos baseiam-se na crença de que esses avistamentos são cortejados se não provocados. Este é um aspecto do fenômeno que passou despercebido em grande parte devido à suposição de que o contato com OVNIs e os contatos espirituais são fundamentalmente diferentes. Na verdade, um dos documentos centrais da tradição tântrica Kalakakra é o Vimalaprabha, um comentário sobre o Kalakakra Tantra que é extremamente influente. A tradução de uma seção intitulada Um Resumo do Vajrayana foi publicada em 2000 e contém uma declaração reveladora. Próxima breve discussão sobre dois tipos de conhecimento, convencional e último, que discutimos acima, continua, é percebido diretamente. Uma manifestação da sua própria mente se apresenta no céu para o yogi, assim como uma adivinhação aparece em um espelho para uma donzela. E novamente, não é imaginado pela mente, é visto diretamente um objeto da experiência. É todos os aspectos, é originando-se do céu, é completamente bom a faculdade cognitiva total. Tem completamente razões e exemplos lógicos abandonados. O yogi, claro, é o praticante de yoga, neste caso, Vajrayana, o yoga do budismo tibetano. Após praticar yoga e meditação dentro no contexto da iniciação de Kalakakra, o yogi então vê uma aparição de si mesmo, mente no céu. Se multiplicarmos isso pelas centenas de milhares de pessoas que participam da iniciação de Kalakakra em um único momento, como observado acima, então as possibilidades para manifestando uma aparência no céu aumentam exponencialmente. A massa iniciações de Kalakakra, particularmente aquelas fora do Tibete e fora da Ásia em geral, começaram na mesma época que os avistamentos modernos de OVNIs. Embora muito mais é necessário realizar pesquisas e análises antes de podermos propor uma relação direta de causa e efeito, relacionamento, se é que isso é possível, as sincronicidades mencionadas acima deveriam ir ao menos, isso nos faria refletir. As iniciações de Kalakakra não teriam sido os únicos OVNIs. Precursor, claro, mesmo admitindo uma conexão entre o fenômeno e uma prática esotérica ou religiosa, outras operações destinadas a alterar a consciência e alcançar estados de consciência que ampliam a experiência humana normal. Também pode avistamentos de feitos, e claro, existe uma rica história desses avistamentos que remonta a milhares de anos. Muito antes da transmissão do Tantra Kalakakra, por volta de 700 DC, a afirmação de que abandonou completamente razões e exemplos lógicos é uma descrição tão boa quanto a do fenômeno, e sua presença ao longo dos registros, história como qualquer outra. O fenômeno desafia a explicação lógica. Ele aparece e desaparece, realiza manobras aéreas impossíveis, ignora a gravidade, interfere com eletrônicos ou não e é culpado por tudo, desde abduções alienígenas até o gado. Mutilações de cultistas da Califórnia. Às vezes, os avistamentos são de discos, outras vezes triangulares, outras vezes em forma de charuto ou, como no caso do grande dirigível, avistamentos de 1700 com máquinas steampunk com engrenagens malucas, holofotes estranhos e velas. Que haja um histórico de coisas estranhas vistas no céu. Não deve ser. Duvidava-se que esse fenômeno tivesse persistido por tanto tempo, sob tantas circunstâncias diferentes. Circunstâncias e em tantas formas, formatos e cores variadas, exige algum tipo de atenção e análises sérias, que até agora geralmente tem faltado. Os contornos desse fenômeno podem estar presentes nas diversas formas como religiões e culturas. Foram influenciados por isso e o adaptaram para aplicações que são incrivelmente idealistas, romântico e ambicioso, imortalidade, transformação, voo celestial. Os rituais e meditações do yogi tântrico têm como objetivo o mesmo que os ritos de mumificação dos egípcios. Todos esses representam esforços, transcender nossa condição natural, e o OVNI representa o ápice disso, transcendência. Então surge a pergunta, o que veio primeiro, os OVNIs ou a religião? Ou mais especificamente esoterismo? E por que a matéria, e especialmente a carne, é considerada má por tantos as religiões do mundo? Uma prisão para a alma? O que isso nos diz sobre o celestial? Origens da humanidade?